Olá, pessoal. Gente, nós vamos começar a estudar nessas sequências de aula agora a parte complexa da química orgânica, que é o conhecimento das reações orgânicas. Então, muito cuidado com as técnicas, muito cuidado com esta sequência. É lógico que você sabe, você conhece desde os seus primórdios tempos de estudante, né? Que você sabia que ácido reage com uma base e forma sal mais água. Mas aí alguém leigo vira para você e fala assim, poxa, se o ácido reage com a base e forma sal mais água, por que a minha pele não reage com a minha roupa? Se são substâncias diferentes. Por que quando eu coloco o pincel atômico aqui em contato com a lousa, ele não reage se eles são substâncias diferentes? Isso é muito importante você saber. Por que não reage? Gente, a sua roupa não reage com a sua pele. O pincel atômico não reage com a lousa, porque eles são formados por estruturas estáveis. São compostos estáveis. Você só vai conseguir fazer uma reação acontecer se você instabilizar um composto. E como se instabiliza um composto, Debs? Quebrando um composto. Se você não quebrar, não rupturar, que a gente chama isso ruptura, você não consegue fazer a reação acontecer. Os nossos alimentos são absorvidos pelo nosso corpo porque eles sofrem quebras pelas nossas enzimas, pelo nosso calor, pelos nossos sucos gástricos, pancreáticos. É isso que você precisa saber. Guarde essa frase, gente. Não se faz omelete sem quebrar ovos. Não se faz produto sem quebrar reagentes. Se você não quebrar, você não faz a reação acontecer. Olha só que interessante. Todos nós sabemos que a molécula do cloro é uma estrutura estável. O cloro obedece à regra do octeto. Ele tem 7 elétrons da última camada, com 7 elétrons do outro cloro. Eles compartilham esse parzinho de elétrons. Compartilhando esse parzinho de elétrons, esse elétron serve para a direita e serve para a esquerda. Estabilizando, então, a molécula do cloro. Mas nós sabemos que o cloro, ele reage com algumas substâncias. Mas como que eu faço esse cloro reagir com alguma substância se ele é estável? Eu tenho que quebrar. E como que eu quebro este cloro? Moçada, se eu pegar essa molécula de cloro, que eu vou representar assim para você, e colocar na presença de luz, ou de calor, ou mesmo de lambda, que significa comprimento de onda, o que essa luz, o que esse calor vai fazer? Vai quebrar a molécula exatamente no meio da ligação. Vai separar o cloro de maneira homogênea. Esse tipo de quebra que nós conseguimos através de luz, de calor, de meios físicos, nós chamamos de cisão homolítica. O que é uma cisão homolítica? É quebrar uma molécula de maneira homogênea, e isso se faz com meios físicos. E quando você quebra esta molécula homoliticamente, você transforma ele em 2 cloros livres assim, ó. Cada um vai ficar com o seu elétron primitivo. Ninguém fica com elétron de ninguém porque você fez uma quebra homolítica. E esse, agora sim, a hora que você quebrou essa molécula do cloro, você instabilizou o cloro. E aí você formou o que nós chamamos de radicais livres. Então você aprendeu que os radicais livres, eles são formados por quebras homolíticas das substâncias. Rupturas homolíticas, isso é feito através de coisas físicas. Então, quando eu ou qualquer professor de química ou de biologia
faz uma reação química e coloca lá em cima da seta que faz a mudança do reagente para o produto, um meio físico, ele está fazendo uma quebra homolítica. Ele está fazendo uma reação via radicais livres. Pode falar para o professor de biologia, ele não é obrigado a saber isso. Quando ele mostra para você a fotossíntese, ele fala, a fotossíntese acontece na presença de luz. Quando ele fala que acontece na presença de luz, quer dizer, ele está falando de quebras homolíticas. Você pode dizer para o professor de biologia, professor, essa reação foi feita com quebras homolíticas, por isso nós podemos falar que a fotossíntese é uma reação via radicais livres. Então os radicais livres são instáveis, e aí eles saem reagindo com tudo. Ah, Debs, agora faz sentido. Por que alguns professores colocam calor, colocam luz? Para que quebra? O Debs, só por curiosidade, esses radicais livres não são que provocam o câncer? Sim, são eles que vão lá, deformam o DNA é responsável pela divisão celular, a célula começa a se dividir de maneira caótica, e aí então formam as células blásticas. Mas não vamos falar do câncer, não. Porque os radicais livres são essenciais à nossa vida. Você tem que tomar sol, você tem que ter essa temperatura corporal. Você não pode ter excesso. Esse é o problema do câncer, é o excesso, certo? Por que um dos grandes responsáveis pelo câncer de boca, de pulmão, é o cigarro? Não só pela nicotina, que é uma substância cancerígena, como também o calor. Ah, sim, é o calor. Então vamos morrer pela boca, não vai ter jeito. Mas é muito importante que isso seja controlado. Por exemplo, você tem que tomar sol, mas você tem que... não pode ter excesso. O câncer de pele é o excesso de sol. Olha só que interessante são os radicais livres, né? Vamos supor que você está num churrasco. E aí, o professor que está fazendo o churrasco é o professor de química. Professor Marcelo, está lá no churrasco. E aí você chega perto dele e fala, por favor, eu queria um pedaço de carne. Aí ele vai perguntar educadamente, sempre, né? Você quer mal passado ou bem passado? Aí você, sabendo que é um professor de química que está fazendo churrasco, você vira para ele e fala assim, eu queria uma carne que liberasse menor quantidade possível de radicais livres. E aí? O que você acha? Se você pedir uma carne que tem menos radicais livres, você vai pedir uma carne mal passada ou bem passada? Uma carne mal passada. Ah, Debs, então o certo é morder o boi no pasto? Não, não. É importante os radicais livres. Nós temos vários professores de biologias brilhantes no nosso grupo, que eles comentam assim, né? Professor Aldo, o livro que vocês conhecem tão bem, que antes do homem conhecer o fogo, ele comia alimentos crus. Ele tinha doenças biológicas porque ele comia, às vezes, alguma coisa estragada ou com micro-organismo. Certo? Quando ele começou a cozinhar os alimentos, ele melhorou essas doenças biológicas, mas passou a ter doenças químicas, formação de radicais livres. Mas, moçada, acontece se eu pegar essa mesma molécula de cloro, olha só, eu vou até colocar assim, porque depois, deve esquecer de colocar os elétrons. Normalmente a moçada é muito consistente aí. Então você tem aqui a molécula novamente de cloro, e agora eu não vou colocar essa molécula de cloro na presença de luz, nem de calor e nem de lambda, que é comprimento de onda. Eu vou colocar na presença de um solvente apropriado. E esse solvente apropriado vai quebrar a molécula. E ele vai quebrar a molécula agora sim, ó. Observe o que está acontecendo. Você está ficando aqui com elétron, aqui sem elétron. Agora não forma radicais livres. Agora formam íons. Forma um íon negativo e íon positivo. Esse tipo de quebra que você está vendo aqui, ela chama cisão heterolítica. Ok? Então, o que é uma cisão heterolítica? É uma quebra, certo? Desigual. Hétero, desigual, diferente. Um fica com elétron, outro fica sem elétron. E isso acontece nas reações químicas.
Então, quando nós colocamos um catalisador, nós estamos fazendo esse tipo de quebra. Então, você aprendeu lá no começo da aula que só é possível ter uma reação se quebrar reagentes. Né? Lembra? Só é possível fazer omelete se quebrar ovos. Então, você pode quebrar tanto homoliticamente quanto heteroliticamente. Tá? Você já tinha visto isso, certo? Aulas anteriores nossa, quando nós pegamos, por exemplo, o HCl, olha só, por favor. Aqui você, então, coloca na presença de água, você tem uma quebra o quê? Você tem uma quebra heterolítica, formando íons H+, e Cl-. É lógico que aqui, eu coloquei o elétron na molécula do cloro, aqui para a direita ou para a esquerda, tanto faz, porque a eletronegatividade é a mesma. Mas com HCl, não. Então, as ionizações que vocês aprenderam de aço são quebras heterolíticas. As dissociações das bases são quebras heterolíticas. A presença da água faz isso. Gente, a nossa vida é isso aqui. As nossas reações são essas. Ou ela acontece homoliticamente ou heteroliticamente. Tá? Então, olha só que interessante. Os fluidos do nosso corpo fazem quebras heterolíticas. As senhoritas têm mais água no corpo do que o homem. Então, essas quebras heterolíticas é maior na mulher. Isso dá maior sensibilidade térmica e emocional. As meninas, às vezes, nossa, aqui tá frio. Os rapazes não estão achando frio. Isso é ionizável. É impressionante a diferença de ionização que a mulher tem do couro cabeludo ao pé. O seu pé normalmente é muito gelado. Não que você está morrendo de baixo para cima, não é nada disso. Isso é muito comum por causa do volume de água. Agora, imagine uma mulher grávida que retém água beça. Ela tem uma sensibilidade térmica, então até ela tem um frio no pé terrível. Por causa de quebras, o quê? Heterolíticas. A nossa vida é isso aí. Certo? Agora, não vai confundir, por exemplo, química com crendice, né? Tem pessoas que falam, Debs, eu aprendi aí que eu tô com azar na vida, me mandaram tomar banho de sal grosso. Peguei lá um monte de sal grosso, coloquei em cima da cabeça, jogou a água, certo? Aí eu comecei a arrepiar. Eu tava, né, carregado mesmo. Mentira, gente. Quando você jogou a água no sal, você o que provocou o quê? Uma dissociação. Então ficou Na mais Cl- mais Cl-, formou cargas negativas e positivas. Passou a corrente elétrica, por isso que você arrepiou. Pode ser o maior calor que for, você sai da água do mar, você sente frio, você está ionizado. Então, gente, quando eu e qualquer outro professor de química for fazer uma reação química, ou nós vamos fazer com quebras homolíticas ou heterolíticas. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês da seguinte coisa. Quando a quebra é homolítica, eu formo radicais livres. Mas quando a quebra é heterolítica, eu formo íons. E esses íons, cuidado, o negativo, ele é chamado de nucleófilo. E o positivo é chamado de eletrófilo. Ok? Então, nucleófilo, amigo de núcleo. Eletrófilo, amigo de elétrons. Tá? Cuidado, gente. Então, quando você for fazer as reações, você precisa ter ideia como que essas reações vão acontecer. Debs, mas eu já fiz reações químicas e aparece só a seta do reagente para o produto. Não aparece nada aqui em cima. É que a luz e a temperatura é suficiente para acontecer a reação. Você não precisa colocar mais nada. Entenderam? Moçada, agora que você viu a condição para acontecer uma reação química, tem que quebrar os reagentes? Quais são as reações químicas que nós vamos aprender da química orgânica? Nós vamos aprender várias reações. Não se preocupe nessa nossa primeira aula, que nós estamos conhecendo como que uma reação acontece, em saber como que ela se dá. Eu quero apenas que você tenha ideia que nós vamos ter reação de substituição. Ok? Como que vai acontecer uma reação de substituição? O próprio nome está dizendo, substituindo. Você vai pegar um composto como esse aqui,
você vai colocar a presença, por exemplo, de cloro. É lógico que você percebe que o metano é estável, o cloro é estável, a reação não acontece. Por isso que ele vai falar assim, ó, faça a reação de metano com cloro na presença de luz. Aí você vai saber o porquê, isso são as próximas aulas. Você vai saber que o cloro arranca o hidrogênio do metano, formando o HCl, e no lugar daquele hidrogênio entra o outro cloro, numa autêntica reação de substituição. O porquê disso tudo você vai saber. Eu estou querendo mostrar apenas os tipos de reações que você vai estudar. Você vai estudar comigo a reação também, reação de adição, ok? Quando que vai acontecer uma reação de adição? Observem, por favor, você vai ter compostos como este aqui, na presença, por exemplo, de HCl, e ele vai colocar na presença de um catalisador, de um solvente apropriado, vai quebrar a molécula do HCl, o HCl vai atacar o composto orgânico, vai quebrar a ligação π, você vai estudar todo esse detalhe, vai entrar hidrogênio e o cloro numa autêntica reação do quê? Numa autêntica reação de adição. Você vai ter também, certo? Um terceiro tipo de reação, chamado reação de eliminação. Olha só, enquanto que a primeira você substituiu o hidrogênio, na segunda você adicionou a molécula de HCl na molécula orgânica de um alceno. E se você pegar, por exemplo, uma molécula de álcool e colocar na presença de ácido sulfúrico a quente, você vai ter a desidratação. E essa desidratação, o que é desidratar? Eliminar água. Tudo isso você vai saber por que acontece. Eu estou querendo apenas mostrar aos senhores as reações que nós vamos ver. Então nós vamos ver reação de adição, de substituição, de eliminação, certo? Reação de oxidação, esterificação e polimerização. Vamos estudar 9 tipos de reações orgânicas. Mas por que nós vamos estudar isso? Porque é aí que você vai aprender para que serve. Para que serve esse ou aquele. Entenderam? Então, moçada, não vamos deixar de conhecer essa primeira parte. Puxa, Debs, eu nunca tinha imaginado por que uma reação acontece. Porque você tem que ter uma condição para isso. E a condição é quebrar as moléculas. E quando elas quebram, vocês vão ver que nós vamos ter vários tipos de reações, porque você instabiliza uma substância. Lembre mais uma vez, não se faz omelete sem quebrar ovos. Não se faz produto sem quebrar reagentes. Então tá aqui, moçada, o primeiro passo para você entender como as reações orgânicas vão acontecer.